Bom, a partir de agora a gente vai começar a explorar um pouquinho mais a parte de materiais. Então eu vou criar aqui alguns exemplos bem clássicos aqui para a gente poder passar um pouquinho em cada parte. Vamos criar um material novo. Tá, esse aqui vai ser um material de Subsurface Scattering. Tá, a gente aprender a configurar ele aqui levemente. Beleza, o que é o Subsurface Scattering? É basicamente quando a luz entra no material e ela refrata lá dentro sem necessariamente sair do outro lado, então ele não fica transparente. Né? Objetos que são feitos à base de água ou de materiais um pouco menos densos acabam tendo essa propriedade. Tá? Não só isso, cristais também e algumas outras coisas. Bom, para a gente ligar esse cara, tudo que a gente precisa fazer é trocar aqui, no caso do Shading Model, para Subsurface. Tá? Você vê que ele tem um monte de preset aqui, eu não vou passar todos, vou mostrar só os que eu considero mais importantes por enquanto. Então, quando a gente liga o Subsurface, ele já entrega para mim aqui uma cor de fora, né? A cor de Subsurface, desculpa, e opacidade ao mesmo tempo. Então, para mostrar um exemplo super simples, eu vou colocar aqui uma cor como azul e uma cor oposta como Subsurface aqui, para ficar bem evidente, né? Quando acontecer esse cara. Se a gente deixar aqui, ó, você vai ver que ele vai ficar no branco, tá? Aqui por enquanto. Mas é o seguinte, esse preview aqui, ele não serve de absolutamente nada quando a gente fala do Subsurface. Porque o Subsurface é relativo ao tamanho. Então aqui, como esse objeto a gente não tem o menor controle do tamanho, ele não é uma representação adequada. Aí eu vou aplicar esse cara aqui, ó. E o que a gente vê aqui? O meu objeto, quando ele está na sombra, ele fica mais próximo do azul, certo? E à medida que a luz bate nele, ó, ele vai tendendo pro nosso amarelo. Para deixar isso muito mais visual, eu vou apagar todas as luzes aqui da minha cena. Ok? Então a gente não tem nenhuma outra luz. Deixa eu apagar isso aqui também, para não gerar nenhuma confusão. Isso aí pode ficar. Beleza? Quando a gente põe uma luz agora, vê que ele... vou deixar ela móvel aqui, ó. A gente vai ter a superfície azul, né? E aonde a luz pegar, como a luz está entrando no objeto e refratando lá dentro, ele vai gerar esse efeito, tá? E como vocês podem ver, ele fica parecendo como se fosse, sei lá, uma gelatina, um leite, uma cera, alguma coisa assim. Beleza? E essa é a ideia mesmo, ok? Se a gente colocar a luz lá dentro, ó, ele vai respeitar como se fosse um objeto sólido, tá? Como um todo. A gente controla basicamente o quanto a luz invade pela opacidade, tá? 1 sendo o mínimo, aliás, desculpa, 0 sendo o mínimo, 1 sendo o máximo, tá? É o máximo de sólido que ele fica nesse estado. Você vê que aqui a luz ela invade bem menos, ó. Bem mais respeitosa aqui. Nesse caso aqui eu acho que eu até exagerei, quase que eu desliguei o efeito aqui. Ele ainda acontece, mas está bem sutil. E qualquer coisa no meio aqui é justamente algo no meio. Então se eu colocar o valor de 0.8 aqui, ele não vai ficar completamente sólido e também não vai ficar completamente com o Subsurface, né, aparecendo. Ok? Subsurface é basicamente isso. O interessante dele na verdade é o uso, quando a gente cria objetos, né, que são, sei lá, como mármore ou um personagem, e a gente quer que a luz dê uma invadida dentro do objeto para gerar esse tipo de efeito. Beleza. Bom, vou salvar tudo aqui, eu vou voltar só uma luz direcional para a gente poder explorar os outros materiais, ok? E vou jogar uma Skylight também para não ficar tão esquisito. Vou voltar o Sky Sphere aqui, que eu apaguei ele, né? Beleza. Vamos linkar uma coisa na outra. E a gente tem aqui a nossa cena de volta. Tá, só vou deixar esse cara mais fraco para fazer sentido. Beleza. Bom, como a gente viu o Subsurface, tá? Com isso a gente acaba criando muito tipo de coisa, sei lá, queijos, leite, materiais que tem esse tipo de invasão, né? Pele, carne, pedras, né? Tipo mármore que tem, jade, que a luz ela meio que atravessa, beleza? Bom, vamos para mais um outro tipo de material aqui. Eu vou criar aqui um outro material que a gente chama de Clear Coat, beleza? Esse é o mais simples de todos. Ele é basicamente o seguinte: quando o pessoal da Unreal estava começando a brincar com a parte de automotivas e tal, eles repararam que existe uma dificuldade real em criar materiais de carro, tá? Porque se você pensar no carro, ele tem, por exemplo, o capô do carro, que ele é um metal, ele pode estar pintado com uma cor metálica ou não, certo? Mas em cima disso, a gente tem como se fosse um verniz, beleza? Ou uma cera ou alguma coisa. Então o que acontece? Quando a luz ela invade aqui, ela primeiro refrata nesse cara, reflete lá no fundo, refrata de novo. E ela pode eventualmente refletir uma parte aqui, né? Porque ele é tipo uma cera. Então para fazer isso aqui, do método tradicional, estava muito rolê. Então eles criaram um preset aqui, ó. Se a gente vem em Shade Model, colocar Clear Coat, ele já deixa nesse preset, beleza?
Então basicamente a gente vai configurar o material normal, só que aqui a gente tem dois caras a mais, que são justamente essa camada por cima, né? Essa cera, ou seja o que for aí, beleza? Então para deixar isso bem claro, primeiro eu vou desligar o Clear Coat aqui, tá? Esse valor diz o quanto que a gente tem no Clear Coat de 0 a 1, beleza? 0 está desligado, é o material normal, e 1 é com o Clear Coat completo. Dá pra gente deixar alguma coisa no meio, ou trabalhar com máscaras, né? Bom, eu vou criar aqui um material típico, né, do vermelho Ferrari aqui, ó. Vou botar um vermelho, ele é do tipo metálico, né? E ele vai ter um roughness, não vai ser tão baixo assim não, vou colocar 4, coisa assim. Tá, eu só preciso avisar que ele é um metal para ficar com a carinha que a gente quer. Beleza? Então a gente tem aqui, ó, o vermelho metálico, fica parecendo uma bolinha de Natal. E se eu ligar o meu Clear Coat agora, voltar ele para vocês vão ver que ele vai como se tivesse ignorado qual que é a reflexão total ali do objeto, passado por cima uma camada aqui, certo? Ele não ignora, ele leva em consideração, só não é uma coisa tão simples. Beleza? Então a gente tem esse cara aqui que fica parecendo uma pintura de carro ou coisa do tipo. A gente pode controlar também o quão rugoso é essa cera. Aqui no caso ele está super liso, 100%. Mas a gente poderia colocar aqui um valor diferente, né? Então deixar o roughness dele, por exemplo, em meio. E ele ia levar em consideração os dois ao mesmo tempo. Ou, melhor do que isso, até usar uma máscara de repente, né? Achar alguma textura interessante. Sei lá, vou pegar uma coisa muito aleatória aqui. A gente vai ter áreas que vai ter um efeito ou outro. Beleza? Bom, o Clear Coat é só isso. Ele é super simplesinho. Mas já dá pra fazer umas coisas bem legais com isso aqui. E são coisas bem específicas também, né? Tô falando de carro, né? Coisas que tem alguma cera, alguma coisa em cima. Mas fica bem legal e é bem fácil. Beleza. Vamos dar mais uma adiantada. Só para mostrar ele aqui, ó. Ele fica bem bonito na real. Beleza? Bom, vamos lá. Próximo passo. A gente vai começar a falar agora de displacement. O que é o displacement? Displacement é basicamente a gente ter o mesmo efeito do normal, que seria criar um volume, certo? Só que em vez da gente criar ele de mentira, baseado na luz, a gente vai criar realmente polígonos e triângulos que vão fazer esse efeito, ok? Então eu vou começar criando um materialzinho super bobo aqui, só pra gente ter, né? Vou deixar ele só amarelo aqui pra ficar fácil da gente visualizar. E a gente precisa avisar o Unreal que a gente vai ligar esse efeito dentro desse material, beleza? E a gente vai usar isso aqui embaixo, na parte de Tessellation. Tá? Tessellation é só o nome do cálculo que ele faz, beleza? Tem dois tipos de cálculo que ele chama de Flat e Penny Triangles, tá? Tanto faz, chuta um, vê qual que fica melhor para o seu caso, ok? Beleza, ligado esse cara aqui, ó, ele libera aqui para mim Word Displacement, né, e o Tessellation Multiplier, vamos lá. Então primeiro eu vou pegar uma textura de preto e branco, tá, pra gente ver como isso fica. Eu vou pegar uma das mais óbvias que tem, que é esse cara aqui, ó. Então eu vou simplesmente ligar o canal verde aqui, Word Displacement, e o que vai acontecer? Por enquanto nada. Será que eu peguei o canal errado? Deixa eu tentar o azul aqui. Não, tudo bem. Ele está funcionando, ele só deve estar muito leve. Então a gente vai multiplicar esse cara aqui, ó, por um valor mais alto. Vou por 25 aqui. De repente a gente aumenta até mais para ficar bem óbvio no nosso caso. Ok, aqui ele começa a funcionar. Tá vendo? Então ele realmente gerou uma mesh aqui, ó. Ele distorceu a minha mesh. Se a gente olhar de lado, a gente tem o volume, tá? Ele existe, ó. Não é uma ilusão de luz, ok? Só que, se vocês repararem, ele ficou todo esquisito, né? Se a gente colocar um valor maior ainda, um valor bem absurdo aqui, você vai ver que ele vai quebrar todo o nosso material, tá vendo? Ele não fez de acordo com a superfície, né? Ele, pô, tá jogando esse cara aqui, ó, pra cá, o outro lado pra lá. O que tem a ver, né? Pra gente corrigir isso, independente da teoria aqui, basicamente o que a gente precisa pegar é esse nódulo aqui, ó. Vertex Normal WS. O que esse cara faz? Ele tem as coordenadas do objeto. O que é para cima, para baixo, direita e esquerda do objeto. A gente vai multiplicar esse mapa aqui, ó, por esse cara. Plugar ali. E já era. Beleza? Agora ele colocou cada um para o seu lado. Obviamente ele quebrou aqui, ó. Tá vendo? Dá pra ver que ele quebrou a nossa mesh. Tá? Isso é normal quando a gente não tem um mapa próprio de displacement. Tá? Mesmo com o mapa de displacement isso pode acontecer se a gente estiver trabalhando com valor bem alto. E a Unreal tem uma gambiarrinha pronta para isso, tá? Se a gente pegar aqui nas propriedades do material, lá onde a gente colocou o Tessellation, e pedir para ele usar esse cara aqui, ó, Crack Free Displacement, aí ele vai manter a borda sempre junta, tá? É uma gambiarra mesmo, tá? Não é perfeito. Beleza, o que está acontecendo aqui? Bom,
todo valor que ele é branco, ele vai para cima, o valor que é preto, ele vai para baixo, e o valor que é o cinza no meio seria o que ele mantém, que aqui no nosso caso a gente nem tem isso aí, beleza? Essa é a lógica que está rolando. Bom, com isso a gente já começa a brincar com o displacement. E a gente tem uma informação a mais aqui, que é o Tessellation Multiplier. Ele é basicamente um multiplicador dos triângulos que ele está gerando, tá? Ele vai ignorar o seu zero. Na verdade ele não ignorou. Muito bom, Unreal. Parabéns. Enfim. Então aqui o 1 seria o normal. E se eu quiser que ele gere mais triângulos para fazer a mesma forma, eu posso pedir para ele um valor maior, tá? Se atentem que isso aqui é extremamente pesado. Se a gente começar a aumentar esse valor muito, tipo, vai judiar da placa de vídeo, ok? E do game. Então não é recomendável a gente mudar normalmente, tá? Quando a gente tem esse tipo de problema aqui, é mais provável ser da nossa textura do que do Tessellation Multiplier, beleza? Se a gente não deixar nada, ele fica com o valor padrão de 1. Ok. Legal. Agora que a gente tem todos esses materiais aqui, eu vou criar 2 exemplos onde a gente vai misturar tudo que a gente viu até agora de material, beleza? Que é aí que a coisa começa a ficar divertida mesmo. Primeiro, eu vou criar como se fosse um material de gelo, ok? Então vamos criar esse cara aqui. E eu vou querer que ele funcione literalmente só para baixo, tá? E com uma ideia de displacement, como se ele fosse criar aquelas estalactites, né, de gelo, baseado na forma do nosso objeto. Então vamos lá. Primeiro eu vou criar o material de gelo em si, tá? Depois eu crio o material básico. Então primeiro eu quero que ele tenha um subsurface, porque a gente está criando um gelo, vai ser legal ele ter esse efeito. E vamos começar a colocar aqui as cores, tá? Esse vai ser um gelo mais voltado para o azul. Eu coloquei o profile, eu não coloquei errado, ele nem liberou aqui pra mim. Subsurface normal aqui. Beleza. Como ele é um gelo, eu vou criar ele de uma maneira meio metálica. Eu sei que é esquisito, mas funciona bem com gelo. A gente vai ter um roughness de 0, quer que ele seja lisão. Eu não vou colocar um normal no gelo em si, a gente poderia, tá? Mas eu vou deixar ele sem. A opacidade desse cara aqui vai ser super baixa, que é a parte que a luz que a gente mais quer que entre. Então eu vou colocar, sei lá, ponto 1, ponto 2. E a cor que ele vai ter lá dentro, quando a luz invadir, eu vou colocar aqui um verde ou alguma coisa assim. Beleza? Então pronto, a gente tem aqui uma base de um gelo. Não está perfeito, ok? Mas dá pra ver que ele tem uma influência legal aqui da luz. Depois a gente pode calibrar esse cara aqui, principalmente a opacidade dele, até a gente chegar no valor que a gente fique satisfeito. Bom, eu vou querer o displacement rolando nesse cara, né? Então vamos lá, vou configurar o meu displacement. Simplesmente ligar aqui, ó, no Tessellation. Já vou colocar o Crack Free, porque eu não quero que ele gere nenhum problema disso aí. Tá? Já vou trazer aquele Vertex Normal pra gente. Vertex Normal, WS. Vou trazer uma textura, tá? Eu vou pegar uma textura de fumaça ou um barulho qualquer aqui, um noise, né? Pra gente poder brincar com isso aí. Então, eu sei que ele tem aqui uma textura de fumaça que vai me quebrar o galho. Esse cara aqui, ó, beleza? Então é só uma texturinha de fumaça. Beleza, vamos multiplicar os dois para a gente juntar eles, ok? E vou multiplicar de novo só para controlar a intensidade, tá? Vou colocar aqui um valorzinho, não sei, 25 aqui, beleza? E vamos plugar esse cara no nosso Word Displacement. Então aqui, ó, a gente tem um material de gelo meio genérico, tá? Se a gente aplicar ele no objeto, ele já está funcionando, já fica interessante, né? Vamos colocar esse cara aqui, ó, tá ali, ó, beleza? E ele respeita a minha luz, o que é muito legal, beleza? Show! Bom, só que eu quero mais do que isso, né? Vamos dar um passo além aqui com as mesmas ferramentas, beleza? Então, primeiro, eu vou querer que esse cara funcione literalmente só em cima do meu objeto. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer da mesma forma que a gente criou, né, esse cara aqui, ó, o displacement. Lembra que esse cara ele dá a informação do que é em cima e baixo, direita e esquerda do nosso objeto? Então eu vou usar ele uma segunda vez aqui, tá? Só a critério de exemplo, eu vou criar um outro material rapidinho aqui só para mostrar isso para vocês. O Vertex Normal. Só para mostrar a informação que ele entrega pra gente, tá? Esse cara ele entrega isso aqui pra gente, tá? Ele entrega um RGB aqui baseado no que é para cima, direita, esquerda, tá? O legal é que ele valida no objeto, tá? Então não é na cena. Se eu, por exemplo, rotacionar o meu objeto, ó, em cima sempre vai ser azul. Ele sempre vai manter essa lógica, tá? Beleza?
Bom, se eu filtrar esses canais aqui, por exemplo, aqui eu tenho os 3, mas se eu quiser, por exemplo, só para cima, que vai ser o nosso caso ali atrás, a gente pode usar o Component Mask, tá? O Component Mask ele só vai ignorar alguns canais. Eu vou ignorar o R e o G, deixar vazio, né? E deixar como verdadeiro só o azul. Então vê, ó, que ele fica aqui, ó, branco, só para cima. E branco e preto é basicamente o que a gente quer para usar de máscaras, beleza? Então show, vamos fazer essa mesma lógica aqui pra gente, tá? Então eu vou pegar esse cara aqui, usar o Component Mask, deixar ele só para cima, tá? Eu não avisei aqui, mas o branco é para cima e embaixo ele tem um valor negativo, tá? A gente não vai querer aqui no caso confundir tudo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma matemática rápida aqui só para manter a nossa máscara para baixo, tá? Então eu peguei o que é para cima para baixo, legal. Aí eu vou dar um clamp para eu ignorar o que é valor negativo, tá? Pra gente não ter problema de fazer conta. Então ele tem agora literalmente só para cima aqui. E aí eu vou inverter esse cara para ele ter o só para baixo, beleza? E aí eu vou usar um nódulozinho meio roubado aqui, que é para aumentar o contraste, tá, dessa minha máscara. Então eu vou usar o cara que chama Tip Contrast, tá? Ele serve só para dar contraste. Tá? E eu vou chutar um valor aqui, chutar, sei lá, o valor de 2 aqui, só para ele ter algum valor que você precisa por algo, beleza? Então tudo isso aqui pra gente é só uma máscara, beleza? É a máscara que vai ser em cima e embaixo, no nosso caso. Ok? Agora a gente vai misturar esse cara com outro material. Como? Tudo através de LARP. Tá? Então eu vou colocar aqui um LARP para minha textura, né? Então esse cara aqui vai estar no A. E eu vou colocar aqui uma textura para ser a parte que não seria gelo, tá? Eu vou pegar alguma de pedra aqui. Vou pegar esse Rock Basalt aqui, beleza? Show. No metálico, né? A gente não tem uma textura exatamente, mas a gente sabe que a pedra ela vai ser 0 metálico. Então eu posso só deixar o valor de 0 aqui no B, ó. E tá valendo. Beleza? E aí no Roughness segue a mesma lógica, a gente vai ter 0 aqui no A, né? E embaixo a gente vai ter a nossa textura da pedra, se ela tiver, né? Eu não sei se o Basalt Rock tem, não, ele não tem um Roughness, tá? Então a gente vai só colocar um valor, vou colocar um valor bem alto, porque é uma pedra, né? Então, sei lá, 0.8 aqui. Beleza? Opacidade é mais simples ainda, porque afinal a gente não tem opacidade no caso da pedra. Então outro LARP para misturar tudo. Esse cara vai no A. Esse cara vai aqui e a gente vai ter um de opacidade, que é o máximo, né, o mais sólido que a gente tem de opção, beleza? Na parte da pedra. Na parte do displacement, eu vou desligar só ele na parte da pedra. Então aqui a gente vai plugar normal, isso aqui tudo vai ficar para a parte do gelo. E a parte da pedra eu vou deixar ele vazio, tá? Vazio não, por 0 aqui, beleza? Que é para ele entender que não vai acontecer nada. E a gente vai precisar colocar também um LARP aqui para o Subsurface Color, tá? Para ele entender que eu não quero a alteração do Subsurface na parte da pedra. Só deixar 0 também, beleza? E para linkar tudo isso, decidir o que vai para onde, a gente vai usar a nossa máscara nos canais de alfa do LARP, beleza? Vou criar um reroute aqui só para ficar um pouco menos bagunçado, e é um pouco só porque não vai resolver tudo. E vamos só sair plugando esse cara em tudo quanto é lugar agora. Tudo quanto é alfa, beleza? Então vamos salvar isso aqui agora. Beleza. Então aqui no caso, na verdade, eu fiz certo, só que eu fiz o contrário, né? Eu não precisava aqui ter invertido aparentemente a minha máscara, porque eu fiquei com o gelo só pra cima, né? Então, só pra gente ver isso aplicado, ó, tudo que for pra cima, ele vai colocar aquele materialzinho de gelo ali pra gente, tá vendo? Não importa qual é o objeto, qual é a forma, só que é exatamente o contrário do que a gente queria, né? Então eu vou inverter esse cara aqui, ó. Eu coloquei esse nódulo pra inverter, né? Eu vou pular ele aqui só pra gente ter o só pra baixo, tá vendo? Beleza. Vamos salvar esse cara. Bom, obviamente a gente pode trabalhar aqui mais, a gente poderia multiplicar isso aqui com uma máscara para ele não ter literalmente tudo aqui de gelo. A gente pode trabalhar com essa textura aqui, né? A gente pode ir complicando isso aqui para sempre, tá? Então, só para fazer uma complicação aqui, eu vou pegar aquele Text Coordinate e vou pedir para ele repetir mais aqui, porque eu acho que ficou muito suave. Então vou fazer aqui, ó, 2×2. Então no displacement ele vai ter o dobro de detalhes, digamos assim. Ok, ficou um pouquinho mais, ó, complexo. Beleza? Bom, aqui já começa a ficar mais interessante, né? A gente poderia até colocar um valor mais agressivo para ele gerar mais gelo, ou multiplicar aqui por uma textura, por um normal, né? Na minha textura. É só para vocês verem num objeto que não é tão simples que nem um cubo,
e aí as coisas começam a ficar mais interessantes, eu vou pegar aqui do Starter Content prop de pedra, que ele tem aqui um formato mais decente para isso que a gente está fazendo. E vamos colocar aqui o nosso material nele. Ó. Então, ó, tudo que ficar para baixo, ele sempre vai estar populando com o gelo, ok? Tudo que tiver para cima vai ser a pedra, sempre, tá? Valendo todas as propriedades que a gente colocou até agora. Ah, e se eu quisesse animar esse meu gelo, sei lá, pode. Tudo que a gente viu até agora continua valendo, tá? Então você pode usar o Planner, Rotator, multiplicar, dividir, enfim, pode misturar tudo. Beleza? Bom, isso é um exemplo, tá? Aí eu vou criar um outro exemplo que ele não vai somar literalmente todos os conhecimentos, mas também é uma coisa que é legal de vocês verem que dá pra fazer. Tá? Então eu vou criar um outro material aqui, ó, que eu vou chamar de lava, beleza? Então a gente vai criar como se fosse um pseudo efeito especial aqui. Tá? Primeiro, eu vou criar aqui como se fosse uma pedra e nos vãos da pedra estivesse passando como se fosse um rio de lava ou qualquer coisa assim. Beleza? Então vamos começar a construir na pedra, tá? Então vou aqui no Starter Content, pegar texturas. A gente podia usar a mesma pedra que a gente acabou de usar, Basalt Rock, beleza? Vamos só jogar ele lá. Tá, eu vou fechar os outros aqui para não ficar comendo a memória do meu PC. Beleza, então a gente tem aqui, ó, Basalt Rock. Vamos só plugar ele por enquanto. Ok. Então a gente já sabe fazer máscara, ok? Já tá aí paquitão, né? Deixa eu colocar aqui um Roughness para ele também. Que não seja 0, né? 8. Beleza. E a gente vai criar agora um outro efeito, que seria o da lava. Como? Eu vou pegar aqui uma textura de fogo que tem aqui no Unreal, tá? Esse cara aqui, ó. Beleza. Vamos duplicar esse cara e vamos fazer o mesmo efeito que a gente fez na água, tá? Eu vou usar aqui o Banner. Vou pôr esse cara aqui, ó, no mover, vou repetir ele para outra e em cada um eu vou pedir para ele animar numa velocidade de direção diferente. Então esse cara aqui, ó, ele vai em 0,1 para cá, e esse cara aqui, ó, ele vai em, sei lá, 0,05 para cá, beleza? Então eles têm tempos e velocidades diferentes. Beleza? Direções, desculpa, direções e velocidades. E a gente vai multiplicar um pelo outro, beleza? Quando a gente multiplica, ele vai fazer a mesma conta que a gente tem de matriz, ó, a gente chega com um resultado parecido com esse. Vocês veem que eventualmente ele sincroniza, tá? Só para eu quebrar essa ideia de sincronia, eu vou usar o Rotator. Beleza? Eu vou plugar ele aqui e eu vou girar a textura. Se eu deixar aqui, ó, ele vai girar tudo junto, tá? Até poderia, até que não ficou ruim. Vou manter esse cara aqui. Eu ia fixar, né, a rotação dele, mas eu vou só deixar esse cara aqui mais lerdo. E eu acho que a gente já dificilmente vai sincronizar essa textura aqui, ó. Beleza? Bom, esse cara aqui a gente vai jogar no Emissive, que ele vai ter que ter aquele efeito, né, de brilho. Então eu já vou multiplicar ele por um valor, que vai ser o quanto que ele vai brilhar. Eu vou chutar 5 aqui, tá? Depois a gente vai ver quanto que fica no final. Então vamos pôr esse cara aqui, ó, é a nossa lava, beleza? Todo o resto ali é a nossa pedra, ok? Então o que a gente precisa fazer diferente só? Criar um lerp entre eles, tá? Então eu vou criar aqui um lerp, basicamente que vai no Emissive, tá? Porque o Emissive ele vai atropelar a minha cor. Então eu não preciso nem ficar encanado com isso. E vai atropelar também o Roughness, tá? Porque se ele emite luz, ele não vai refletir nenhuma luz, nem nada. Beleza? O único outro lugar que eu vou ter que usar isso aqui também vai ser no Normal, porque eu não vou querer um Normal na minha pedra. Ok, desculpa, na minha lava. Até posso querer, mas aí eu usaria outro, né? Ou criaria um efeito que acompanhe e tudo mais. Bom, então aqui em cima, no Emissive, a gente vai ter o quê? Eu vou deixar 0 e 0 a princípio, tá? Para ele não influenciar. E aqui a gente já está assumindo, né, que aqui no B ele vai ser o meu efeito, tá? Então eu vou colocar esse cara aqui no B também, beleza? Ele vai meio que atropelar tudo a princípio, depois a gente calibra isso, ok? O normal da minha lava, por enquanto, quer ver? Eu vou usar o mesmo, só que eu vou mandar um coordinate aqui nele para ele ficar muito mais amplo do que isso. Então eu vou dividir esse cara aqui, ó, por, sei lá, 0.4. Ok, e vamos usar esse cara aqui, beleza? Então a gente vai ter algum efeito, ele só vai ser diferente, beleza? Bom, como vocês podem ver aqui no caso, ele está meio que misturando os dois ainda. Não é bem o que eu quero, né? Então eu vou fazer o lerp aqui também, tá? Só para garantir que ele não vai estar misturando efetivamente, e sim que ele vai estar sobrepondo onde a gente quer que ele sobreponha. Beleza? A gente poderia, né, criar um Reroute Node aqui para ficar um pouco mais amigável visualmente. Beleza? E outra coisa, a gente tem um alpha aqui, que ele está em meio, né? Ele não tem uma máscara efetivamente. Então ele vai misturar mesmo um e o outro.
como que a gente vai criar essa máscara aqui para ficar interessante? Bom, a gente teria várias formas, eu poderia até pegar uma textura e elaborar nela, mas eu vou usar um outro nódulo aqui que é legal de vocês saberem, que é o seguinte. Eu vou usar um nódulo chamado Noise, tá? Ele cria uma textura pra gente, uma textura de ruído, beleza? Vários tipos de cálculo para isso, eu vou usar esse cara aqui, ó, Voronoi, e eu vou pedir para ele deixar muito menor isso aqui, 0.1, talvez até menos, beleza? E aí vai dar pra ver aqui, ó, que ele tá criando um padrãozinho, tá? Eu vou desligar aqui a turbulência dele, vai ficar um pouco diferente. Turbulência é só o jeito dele fazer, vou deixar ele menor ainda, 0.5. Um pouco mais interessante aqui, talvez chegue onde a gente quer. Bom, o que é legal de vocês verem, ó, que ele está alinhado com o mundo, então quando eu arrasto aqui, ele vai não mover a textura, né? Vai mover todo o resto. Isso é válido para dentro da engine também, quando a gente usa esse cara, beleza? Então vamos ligar esse carinha aqui, ó, nos alfas que não são pertinentes, tá? Esse cara aqui eu já liguei errado, deu pra ver, né? Vou pôr esse cara aqui, vou fazer a mesma coisa, criar um reroute aqui pra gente não ficar confundindo visualmente as coisas tanto. Beleza? Então eu liguei ele ali nos alfas. Então o que a gente tem? A gente tem aqui, ó, no momento a gente tem um, no outro tem o outro. Você vê que ele ficou azul aqui? Isso é porque eu deixei o valor, ó, mínimo de -1. Eu não quero -1, eu quero entre 0 e 1, né? Então, ok, deve ficar um pouco melhor. Beleza. Show. E a gente pode controlar esse cara tanto por aqui, certo? Quanto pelas propriedades, seja elas quais forem, né? Posso ir lá. Deixa eu ligar a turbulência de novo só pra ver como é que fica. Acho que dá pra ficar mais interessante que isso. Não, discordo. Eu só vou voltar aqui e deixar menor ainda. Ok. Vocês veem que a gente está gerando aqui, né, partes que são pedra, partes que são lava. A gente vai usar aquele mesmo nódulo que a gente usou antes, de contraste, tá? O Type Contrast, que é pra gente não deixar esse blend exatamente muito forte aí no meio, tá? A gente precisa colocar um valor aqui, eu vou colocar o valor de 2, que eu acho que é mais que razoável pra gente. E a gente vai ter partes que são lava, partes que são pedra, de acordo com essa nossa máscara aqui, ó. Beleza? Eu achei que tá fraca aqui, ó. Vou pegar o multiplier e jogar um valor maior aqui. Deixar meio grotesco mesmo. Vamos ver como é que ele fica na cena. Acho que talvez eu tenha exagerado aqui, né? Mas tudo bem. Bom, se eu aplicar esse meu material aqui nessa pedra, por exemplo, ó, o que ele vai ter? Ó? Ele vai ter partes que é um e partes que é outro, certo? O que é da hora disso, tá vendo? Ó? Quando eu arrasto, ele tá alinhado ao mundo, beleza? Então se eu precisasse, por exemplo, escalonar esse cara aqui, ó, mudar a mesh, né, colocar uma aqui e duplicar ela, ó, ele está sempre encaixado. Sempre encaixado. Eu não preciso nem ficar me preocupando se a textura faz sentido, se eu posso sair misturando elas, porque eu sei que eu posso. Beleza? E sem contar que é uma textura da hora que a gente acabou gerando aqui, né? Beleza? Lógico que daria para trabalhar mais, caprichar muito mais no material, sair controlando, achando formas melhores, né? Mas aí ia levar mais tempo. Beleza? Então, bom, com esse pouco de conhecimento que a gente juntou de material, já dá pra ver que dá pra montar um monte de coisa muito louca, né? A gente não precisa mais ficar tão limitado, tá, dentro dos materiais. A gente pode abusar, criar vários tipos e formas diferentes.